Caríssimo Padre José Roberto, muito digno pastor da igreja que está em Riacho dos Machados, dedicada a Santo Antônio de Pádua, meus queridos irmãos e minhas irmãs, saúde e paz, copiosas bênçãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a nossa paróquia se reveste de uma grande alegria, porque estamos celebrando o sacramento da Crisma, um dos momentos mais importantes da vida de uma comunidade paroquial. Por quê? Porque aqueles que foram batizados, aqueles que participam do banquete eucarístico, agora serão confirmados na fé que um dia receberam e agora entram na igreja de um modo maduro, com responsabilidade e sendo de verdade chamado a ser no mundo sal e luz. Observem que o sacramento da Crisma é um dos 3 sacramentos que imprimem caráter na Igreja de Deus. O que é isso? São sacramentos que não são repetidos, porque causam uma transformação na essência da pessoa. O confirmado é o maduro na fé. O batizado é o Filho de Deus. O ordenado é o ministro de Cristo. O batismo, a crisma e a ordenação são os 3 sacramentos que nunca são repetidos na Igreja de Deus. Porque uma vez validamente administrados, eles imprimem na pessoa uma marca que nunca se apaga. Uma marca que perdura para a eternidade, perdura eternamente. Os outros 4 sacramentos, eles fazem parte da realidade que permanece neste mundo. Mas esses 3 sacramentos são sacramentos que perduram eternamente. A confissão é para este mundo. O matrimônio é para este mundo. A unção dos enfermos é para este mundo. A própria Eucaristia é uma realidade deste mundo. Por quê? Porque no céu não vai existir de modo algum esses sacramentos. Ninguém vai se dar em casamento. Ninguém vai adoecer. Ninguém vai pecar. E também ninguém vai se alimentar. Por quê? Porque estaremos diante do próprio Deus e não teremos necessidade nenhuma. Mas para lá nós iremos batizados, crismados e alguns ordenados. São os sacramentos que perduram, que nos marcam eternamente. Daqui a importância e a seriedade da gente levar a sério e com responsabilidade e com compromisso esses 3 sacramentos. Sacramentos que nos tornam cristãos conscientes e verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Mas vejam bem, quem é o confirmado? Ou seja, quem é o crismado? O crismado na Igreja de Deus é o adulto na fé. Aquele que é crismado
é adulto na fé e deve assumir a responsabilidade de ser em meio ao mundo aqueles que levam o bom odor de Cristo. O confirmado é o cristão consciente. É por isso que o sacramento da Crisma tem uma longa preparação para a igreja forjar no coração e na consciência a responsabilidade de que pertencem a Cristo, de que são de Cristo, de que devem viver em Cristo. É bem sabido por todos nós que muitas vezes muitos crismandos não entendem o que é a crisma. E muitas vezes, depois de crismados, somem da igreja. Porque simplesmente não entenderam o papel que devem desempenhar. Simplesmente não entenderam o papel que devem no mundo desempenhar, de ser um verdadeiro luzeiro. É muito triste quando o jovem, ele é crismado, e depois da crisma ele esquece que ele é crismado justamente para estar dentro da igreja, para ser membro da igreja, membro consciente. E muitas vezes, aquele que é crismado, depois da crisma, some da igreja, porque não entendeu nada. Se vai sumir da igreja, melhor seria que não fosse crismado. Por quê? Porque assumiu uma responsabilidade que depois vai ser cobrado por Deus e que é só mais um peso que pode empatar a salvação. Meus amados irmãos e minhas irmãs, hoje vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Esse sacramento, ele confere mais uma vez o Espírito Santo. Porque muitas vezes em uma catequese mal feita, se diz que é no sacramento da crisma que se recebe o Espírito Santo. É verdade, mas não só. O Espírito Santo é derramado no coração do fiel pela primeira vez quando ele é batizado. Se vocês participaram de celebração de batismo nos últimos tempos e tem ainda o rito na cabeça, vocês devem lembrar que o padre, ele dá duas unções na criança. A primeira unção é no peito, que é chamada de primeiro exorcismo, pedindo para que aquele peito se abra para receber a força de Cristo. E a segunda unção é na testa, que já é a primeira unção do Santo Crisma, de modo que ali naquele momento, aquela criança já está recebendo pela primeira vez o Espírito Santo de Deus. É por isso que esse sacramento aqui, chamado de sacramento da crisma, da unção, também é chamado de sacramento da confirmação. Se é chamado de sacramento da confirmação, é porque está confirmando algo, confirmando a primeira unção que foi recebida, confirmando o batismo que um dia recebeu. Vejam que esse sacramento da confirmação, ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus, mais uma vez. E que vocês serão marcados espiritualmente para se tornarem de um modo mais pleno e perfeito imagens de Cristo e membros da igreja.
Eu peço a vocês, com amor, com zelo de pastor, que vocês se engajem dentro de alguma pastoral, de algum movimento na igreja. É importante caminhar na igreja. Apesar dos nossos pecados todos que nós temos, apesar das misérias todas que nós temos, caminhar na igreja nos ajuda a caminhar na proximidade com Deus. E nos ajuda a irmos construindo aqui na terra o nosso céu. É preciso ter responsabilidade. Que bom seria se vocês, depois da crisma, há alguns anos na frente, vocês pudessem dizer assim: desde que eu fui crismado, que eu não falto à missa aos domingos, ou à celebração da palavra. Desde que eu fui crismado, que eu não estou sem receber Nosso Senhor na Eucaristia. Desde que eu me tornei maduro na fé, desde que eu confirmei o sim que os meus pais e os meus padrinhos deram no meu batismo, que eu estou na Igreja de Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que vocês, que foram chamados para serem os padrinhos, quem são os padrinhos? Levantem a mão. Vocês que foram chamados para serem padrinhos, ajudem os vossos afilhados a se engajarem na igreja. Procurem alguma ocupação para eles. Sejam vocês de verdade os pais espirituais a se preocuparem com a salvação deles. É preciso se engajar na igreja. E vocês, como padrinhos, têm a obrigação de ajudá-los a permanecerem crescidos na fé. Vocês têm a responsabilidade de colocarem os vossos afilhados no caminho de Deus. Eu volto a dizer, só pode ser padrinho e madrinha de crisma aqueles que têm condição, aqueles que vivem as condições requeridas pela igreja. Não pode ser padrinho e madrinha alguém que dá contra-testemunho de fé e que a criança, que o jovem nunca vê na igreja. Um bom padrinho, uma boa madrinha, é aquela que o afilhado consegue contemplar na igreja, pelo menos aos domingos, e que vive de um modo digno a fé. Ser padrinho é responsabilidade. Não é simplesmente ser paranifo de uma formatura, como muitos que não entendem ainda dizem assim: padre, quando eu vou me formar na crisma? Isso não existe. Quando é que eu vou receber o sacramento da crisma? A crisma não é uma formatura. A crisma é a confirmação do encontro com Jesus. E o padrinho e a madrinha têm essa responsabilidade de ajudar, de orientar, de colocar o afilhado no caminho de Deus. Esse é um bom padrinho, essa é uma boa madrinha. Os pais dos crismandos estão na igreja. Quem for pai e quem for mãe, levante a mão. Vocês também têm uma grande responsabilidade. Vocês têm a responsabilidade de colocar os vossos filhos no caminho dos céus, no caminho da igreja. Vocês têm a responsabilidade de exigi-los, de orientá-los, mas para isso
É preciso que vocês primeiro encontrem o caminho da igreja, para que vocês tenham a autoridade e a dignidade de chamar a atenção com propriedade. Como é bonito e como é santo uma criança que vê os pais que participam da missa. Como é bonito e como é santo os pais irem à igreja e levarem os filhos ao encontro de Cristo, ao encontro de Deus. Como é bonito e como é santo a gente olhar a igreja e ver que a família toda está reunida, que é uma família temente a Deus. E vocês também têm esse papel importante na condução dos vossos filhos para os céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos, pois, pedir ao Espírito Santo de Deus que seja derramado no coração de cada um de vocês, para que hoje, ao saírem aqui da igreja, saiam cheios e repletos do Espírito Santo de Deus, e que possam de verdade ajudarem a sociedade, levando Cristo para essa sociedade tão vazia de significado e tão vazia de Deus. Eu imploro ao Espírito Santo de Deus que seja derramado sobre os nossos corações, para que, formando a Igreja de Cristo, nós tenhamos a certeza de que estamos guiando muitos com o nosso testemunho na caminhada rumo aos céus. Vamos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, rogar também a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Pentecostes, ela que recebeu o Espírito Santo no seu ventre para fecundar o Filho de Deus, e assim ela transbordou esse Espírito que levou até Isabel. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda também por nós, para que esse Espírito Santo derramado em nossos corações nos ajude a edificar a igreja, que é corpo místico de Jesus Cristo. Vamos chamar aqui na frente os catequistas e as catequistas. Venham cá. Os catequistas têm um papel fundamental na vida da comunidade. Ser catequista é uma vocação. Ser catequista é uma vocação. E um grande desafio para ajudar a igreja na educação de fé dos jovens, dos adolescentes. Deus, nosso Senhor, se alegra com essa disponibilidade de vocês, com esse carinho de vocês, que em meio a tantas dificuldades ainda encontram um tempo para educar na fé aqueles que o Senhor, o bom